Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor de Oliveira, cofundador da Lab2Dev, e hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo Roberto Aran. Muito bem-vindo, Aran. Obrigado. Obrigado pelo convite, Igor. Que isso, seja bem-vindo. O Aran, ele tem uma vasta experiência na área de tecnologia, não só na parte técnica, mas também na área executiva, na parte executiva, né? Aran, conta um pouquinho pra gente como que foi pra você começar a sua carreira desde da época que você trabalhava na parte técnica até essa escalada, até chegar na parte executiva aí da nossa área de tecnologia. Essa história é grande, Igor. Vamos tentar dar uma resumida aqui. Cara, são mais de 20 anos na área de TI. Legal. Não dá pra dizer que eu tive uma transição, porque eu adoro a área técnica, assim. Em algumas horas vagas, que não são muitas, eu ainda tento continuar aprendendo, continuar evoluindo, estudando e tudo mais, até porque profissional de tecnologia cada vez mais precisa se manter atualizado, Sim, né? não pode parar. Mas, cara, começou há bastante tempo em uma empresa de automação comercial, onde os caras faziam teclados para automação. Então, quando você vai no mercado, né, que tem aqueles teclados, que tem aquelas poucas teclas. Os atalhos ali. Que tem os atalhos, que interagem com PDV, que tem uma tela de LCD ainda e tal pequena, né, aquela tela de cristal líquido, para quem não sabe, né? Então, eu comecei trabalhando numa empresa de tecnologia, né, mas eu trabalhava como administrativo. Certo. Só que eu comecei a olhar como tudo aquilo era feito, né? E era uma empresa super pequena, então tinha o meu chefe, que era o cara que programava, era o cara que soldava as placas, era o cara que fazia as placas, era o cara que ele cruzava e fazia o gol lá na empresa. Cruzava e saía e fazia o gol. E aí a esposa dele era ali uma pessoa mais ali da frente comercial, da frente administrativa e tal. Eu comecei a pegar gosto por aquilo, comecei a aprender muito com ele, né? Então isso me trouxe muito conhecimento na época de base, né? Legal. E eu fazia faculdade de publicidade, né? Tava cursando publicidade. Legal. Eu gostava, então. E naquele momento eu descobri que não era publicidade que ia fazer a minha vida profissional bem sucedida ou feliz, enfim. Uhum. E aí eu comecei a aprender, né? E comecei a ajudar a soldar placa, né? Comecei a entender como era feita a programação. Aí surgiu a oportunidade de fazer um sistema web ali dentro. E na época, eu lembro que as máquinas eram todas Windows, né? Sei lá, 98, 95, Sim. enfim. E ele trocou as máquinas para Linux. Então, quem usava Linux em 99? Ninguém. Era novidade, né? Assim. E aí eu comecei a aprender Linux, aí eu fiz um sistema todo em PHP, né? Porque não era ASP dentro do Linux. E acabei aprendendo, começar a aprender ali, programar e tal, tudo meio que perguntando para ele, eu sozinho, com pouca documentação que tinha. A web era uma coisa que estava muito no começo ainda, em termos de informação, né? E peguei muito gosto por aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Né? E aí eu tomei a decisão de fazer ciência da computação. Legal. Parou a publicidade, Parei a publicidade, tranquei o curso, fiquei um ano ali mais ou menos pensando e tal, então eu demorei um pouco mais para me formar. E aí decidi fazer ciência da computação. E quando eu fui fazer ciência da computação, eu praticamente saí e mudei de emprego. Fui trabalhar numa empresa multinacional, numa grande, né, na área de suporte, não tinha nada a ver com programação, mas era uma empresa mais focada em tecnologia. Legal. Né? E ali eu comecei gostei, é suporte, atendimento, tem o estresse do dia a dia, mas era muito aprendizado todo dia. Dentro desse contexto, eu migrei para uma área de suporte autorizada, que era um suporte mais restrito, mais alto nível. E nesse momento surgiu a oportunidade de fazer uma academia ABAP e ir para o mundo SAP. Né? Então fiquei 3 anos ali no suporte mais ou menos. E aí fui para uma consultoria de SAP, uma consultoria bem legal na época. Né? Esse suporte que você prestava nessa empresa era suporte... Que tipo de suporte? Você tinha um sistema específico? Não, era suporte que a gente chama de Personal System Group, né? de equipamentos pessoais. Então a gente prestava suporte técnico para quem comprava naquela época equipamentos como PCs e notebooks. Tá. Nessa época, para você ter uma ideia, um notebook que custava na casa dos 8, 10 mil reais. Sim, e era tipo umas dúvidas que hoje a gente fala assim, que é dúvida simples, né? O usuário começava a utilizar o produto, aí falou assim, cara, como que eu
faço, sei lá, instalo um programa, alguma coisa assim, ou não? Era coisas mais avançadas? Era mais avançado. Era mais avançado porque quem tinha um notebook naquela época já tinha um nível de usabilidade diferente de quem estava começando ali o computador. Era equipamento muito caro, né? E muitos equipamentos davam problema mesmo, físico, de hardware. Né? Então a máquina que desligava, era cache que não limpava, então eram problemas um pouco mais difíceis de resolver. Então eu me lembro bem que nessa época a gente tinha muita ferramenta e muita documentação em inglês. A gente tinha que participar de muitos treinamentos de produto, né, e entender inclusive problemas conhecidos para que a gente pudesse resolver da melhor forma e resolver da forma mais rápida. Né? E a gente era muito medido não só pela solução técnica, mas pela experiência do cliente desde aquela época. Né? O quão satisfeito ele estava, mesmo tendo um problema para ser resolvido e ficando satisfeito com o suporte e com o equipamento que ele tinha comprado de volta. Sim. Então era um mega desafio, porque era uma área total de pós-venda. E se a gente recapitular, né, você falou, era um produto muito caro e, consequentemente, o perfil de consumidor era um perfil mais exigente. Sim. E aí não era qualquer suporte que você podia prestar para ele, né? Não tinha, vou colocar um suporte nível 1 aqui que ele vai falar coisa simples, tinha que ser muito, é quase um suporte exclusivo mesmo, né? O cara tinha um aparelho ali que não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer um que tinha, então... E aquele negócio, era um equipamento de uma marca que não era popular. Sim. Né? Não era popular. Sim. E justamente quando eu cheguei, essa marca estava comprando uma outra marca que era mais popular. Então a gente teve uma convergência de clientes ali com perfis muito diferentes, mas com equipamentos muito caros. Né? Então foi bem interessante essa experiência porque foi um aprendizado da camada de hardware, porque os treinamentos eram em nível de produto, para a gente poder dar o suporte necessário, a gente muitas vezes conhecia o produto durante o projeto. Legal. Então, quer dizer, a gente recebia o nome do projeto, a gente recebia o treinamento do produto, mas quando ele saía com o nome de mercado, o nome era diferente do nome do projeto. Sim. Mas a gente já tinha uma base de documentação e uma base de conhecimento para poder dar suporte para os clientes. Então, isso era bem legal e fez o aprendizado assim ser... gigantesco para a época, né? Que legal. E a gente fala que trabalha em suporte, né? Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que trabalham com TI passou em algum momento da sua vida no suporte. E o suporte realmente ensina muito a gente a lidar com os problemas e se colocar no lugar da pessoa, né? Porque nem sempre a pessoa que está conversando com você, ele entende, né, de TI, não vai usar o mesmo vocabulário que a gente está acostumado. Então você ter essa empatia de fala, cara, é um problema simples para mim, mas para essa pessoa que eu tô conversando, para esse cliente, não é simples. Eu vejo isso todo dia, ele não. Né? E você ter a calma de falar assim, cara, não, beleza, me explica o que tá acontecendo. Faz isso, faz aquilo. Você aprende e leva esse conhecimento para as demais áreas que você for atuar, né? Isso também, eu trabalhei em suporte também, isso foi muito, muito bom para mim. Exato, você falou tudo, se colocar no lugar do próximo, né? Se colocar no lugar de quem você está atendendo. Então essa sensibilidade, até para os profissionais de hoje, eu acho que vejo que alguns casos faltam um pouquinho, né? Porque a pessoa não passou por aquilo. Né? E com a velocidade de preparação, treinamento, cada vez menos você investe em capacitação. E essa capacitação é importante para você dar segurança do que você conhece e para você se colocar no lugar de uma pessoa leiga, né, para resolver um problema que é complexo. Né? Então, voltando aí nossa, muito tempo, né, cara? 2001, 2002, sei lá, 2003, a gente está falando do surgimento da tecnologia Bluetooth, por exemplo, no mercado comercial. Né? Então a gente estava começando a ver o Bluetooth se popularizar. E as máquinas estavam começando a sair com Bluetooth, começando a sair com Wi-Fi. Então você não tinha rede 5G, não né? De 5 GHz, né? Sim, era 3G na época, Era 2G, se eu não me engano, mas assim, você não tinha um monte de tecnologia, não tinha protocolo. Então, o roteador falava uma coisa, equipamento falava outra. O Bluetooth transferia arquivo e não falava com mensagem. Então tinha muita divergência e a pessoa comprava como expectativa o equipamento e na verdade recebia o equipamento com uma característica técnica diferente. Por falta de conhecimento na venda ou por falta de conhecimento da pessoa realmente na compra. E a gente no pós-venda tinha que fazer um elemento de tudo isso. Então, o mais legal é que
olhando para trás, né, é o quanto realmente você aprende a lidar com problemas. Sim. É isso. Porque no final do dia, tudo que você tem no mercado de TI é a solução de um problema para alguém. Né? O centro de tudo no mercado de TI são pessoas. Exatamente. Né? E aí você fala, cara, legal, passei pelo suporte, né? Como você falou. Suporte, o centro, não é o equipamento, o sistema e tal. No final, o objetivo final daquilo é aquela pessoa que está utilizando conseguir fazer uso, ficar satisfeita e resolver o problema que ela tinha com o equipamento que ela comprou. Legal. E aí, muitas vezes, é alinhar até, que você comentou, a expectativa dela. Porque às vezes ela abre um chamado no suporte que a expectativa dela era transferir uma mensagem de texto no Bluetooth, só que aquele aparelho não fazia aquilo, como você comentou. Exato. Ele transferia arquivo. E aí, você colocar no lugar da pessoa, que é uma pessoa leiga, fala, cara, é esse aparelho que você adquiriu, ele não faz o que você tá... que você tem expectativa que faça, né? E aí você tem que ter, de novo, a empatia, fala, cara, explicar, o melhor aparelho para você seria esse e encaminhar ele para uma solução até de outro aparelho. Legal. Aí você comentou que depois dessa experiência no suporte, você teve a oportunidade de começar a fazer uma academia de SAP. Exato. Era um momento do mercado de SAP bem interessante. Isso foi exatamente no finalzinho de 2005, começo de 2006. Era um momento que o mercado ainda formava muita gente de SAP. O mercado investia muito em informação porque tinham muitos projetos acontecendo, tinham muitos clientes implementando no Brasil, ou fazendo rollout de outras empresas para cá, mas a quantidade de profissionais era pequena. Né? Era um mercado muito caro. Sim. E era um mercado que tinha poucas pessoas. Então, o que as consultorias faziam? Elas davam academia de 2, 3, 4 semanas, faziam uma avaliação dessas pessoas que passavam pela academia, e aí essas pessoas começavam a trabalhar. Eu tinha acabado de me formar, e até porque eu tinha um plano na minha cabeça que era o seguinte: eu quero ser desenvolvedor. Só que para eu conseguir ser desenvolvedor em consultoria, eu não vou conseguir terminar a faculdade. Então eu queria terminar a faculdade para começar a ser desenvolvedor. Sim. E comecei tarde em consultoria, né? E aí eu terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu reduzi a minha remuneração em menos da metade na época para poder virar desenvolvedor. Né? E aí, virando desenvolvedor, eu falei, putz, se tudo der certo, eu acho que eu vou conseguir fazer isso aqui, a minha carreira decolar daqui para frente. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu fui para a consultoria, não me cansava de estudar, né? Fiz a academia, fiz a prova, passei, comecei a trabalhar na fábrica, mas eu acho que fui na época da minha turma o primeiro desenvolvedor ABAP a sair da fábrica e ir para cliente. Legal. Né? E aí eu fui para cliente e comecei a minha vida de entender o que era um projeto de verdade, né? Que você está na pauleira, o funcional te passando a especificação, você tendo que desenvolver com prazo para entregar, o teste integrado batendo na porta, né? Com todo mundo esperando, o cliente ali com uma expectativa alta, porque é um projeto de altíssimo valor, um projeto de SAP. Geralmente, quando ele frustra todo mundo, né? Toda a camada executiva, enfim, quem comprou o projeto. E você ali, como alguns falam, né? Um mero desenvolvedor, na verdade é uma bela de uma peça-chave para fazer com que tudo aconteça. Né? Falam um mero desenvolvedor, mas quando se dá problema no projeto, um mero desenvolvedor que vai lá, né? Dar a cara a tapa para arrumar o problema, né? Exatamente. E como a gente fala, assim, todos os participantes ali do projeto têm a sua função, né? Deu um problema, o funcional vai entender o problema, deixa eu defender também os funcionais aqui. vai entender o que está acontecendo e junto com a BAP ali, na parceria, tentar resolver achar a solução para esse problema. Que ano mais ou menos era esse projeto? Foi em 2006 mesmo. 2006. Foi em 2006, mas dentro de 2006 muita coisa aconteceu na minha carreira assim muito rápido, né? Porque comecei lá em janeiro e aí mais ou menos depois de menos de 3 meses de fábrica de software, eu já fui destacado para ir para um projeto e já fui ficar responsável, né? Eu sei que você é de MM, né? Pelo programa de carga de materiais. Né? Então, é um desafio monstro, né? Que já me deu ali uma bagagem legal, porque é onde tudo começa praticamente, né? Quando você fala de produção, quando você fala de venda, todas as visões estão ali, né? Tudo que vai passar por dentro do SAP, que
vida baseada em manufatura, você tem que olhar para material. Sim. Né? Então, eu fui ali já fazer logo o programa de carga, que era de uma versão 4.6 para 4.7, então era entre SAP, que facilitava um pouco a nossa vida, né? Sim. Depois um programa de extração de um lado, um programa de carga do outro, mas a gente não tinha muito conhecimento de LSMW, isso que eu ia então, comentar. assim, era tudo na unha, era um programa BAP para subir tudo. Então, cara, eu sei que eu sofri, mas aprendi bastante ali, né? Então, comecei a ver minha carreira ir para frente naquele projeto. Um projeto da indústria farmacêutica, foi bem legal, assim, conheci pessoas fantásticas e eu tive uma sorte muito legal, porque na época eu entrei numa consultoria, e era uma consultoria que ela não era grande, não era as bigs, né, que tinham no mercado, mas era uma consultoria que era muito reconhecida pela qualidade de entrega. Então todo mundo reconhecia muito, porque entregava com muita qualidade, entregava com muita excelência. E ela conseguiu fazer algo na época que era algo muito interessante, que era ter gente muito bem qualificada, e não qualificado no modelo estrelinha, né? Que é aquele cara que chega e fala, não, só trabalho com aquilo que eu quero. Não. Sim. Ele era qualificado com pessoas do bem, com pessoas muito bem... Você podia contar ali. Que você podia contar. Exato. Então, o que era legal nessa consultoria era que, assim, independente de você ser o cara mais novo do projeto ou ser o cara mais experiente do projeto, eu cansei de participar de projetos onde a gente tinha 10, 12, 15 pessoas da consultoria, quando um tinha um problema, todo mundo ficava até a hora que fosse, enquanto não resolvesse, ninguém ia embora. Essa união é incrível. Para fazer acontecer. Então isso foi um momento da minha carreira que me ajudou muito a crescer, porque se tem uma coisa que é muito legal em qualquer profissão, é colaboração. Sim. Né? E na prática, muito na prática, é uma coisa que você vê muito pouco. Né? Na prática é uma coisa que você vê muito pouco. É que eu vejo assim, às vezes o profissional ele não enxerga o companheiro dele como um amigo, como um parceiro, né? Ele enxerga como um concorrente. Exato. E aí que tá, eu vejo é um erro, porque o cara não é o seu concorrente. Se você hoje, ele tá com um problema que você consegue ajudar, esse cara amanhã pode te ajudar num problema que você também esteja passando algum apuros ali. Então, eu sempre tive essa visão também. Cara, todo mundo que pede ajuda também, de consultorias que eu passei, até hoje tem gente que me pede ajuda. E, cara, eu tô vendo um parceiro do meu lado ali, não é um concorrente, o que eu puder fazer para ajudar, eu faço, né? Porque é aquilo que eu falo, é uma via de mão dupla. Eu tô ajudando hoje, amanhã eu posso precisar de ajuda, já precisei muitas vezes de ajuda, tinha pessoas que eu podia contar. E aí, se eu tivesse essa visão também de, cara, é meu concorrente, eu não vou nem falar com o cara, talvez quando eu precisasse, eu também não ia ter ninguém pra contar. E é legal esse tipo de relacionamento que a gente faz em projetos, né? Em projetos e projetos que não estão caminhando tão bem, né? É que é ali na dificuldade que você vê as pessoas que estão do seu lado ali também, né? Legal. E aí, depois desses apuros que você passou, de fazer a carga, programa de carga de dados, os outros projetos que foram aparecendo, né, que você foi passando, consequentemente foram se tornando mais fáceis, assim, com a experiência? Como que foi? Eu diria que teve uma coisa teve uma decisão que eu tomei antes de tudo isso, né, que foi a decisão de acabar primeiro a faculdade, certo, de ter passado por tecnologia para depois virar desenvolvedor, que me ajudou nessa parte da minha carreira. Por que ela me ajudou? Porque muitas vezes quando você está começando em desenvolvimento e você é muito jovem, você não tem muita visão de negócio, muita visão de mercado, muita visão de movimento e tal. E como eu pensei muito nisso, nesse movimento, isso ajudou um pouco a minha carreira nesse momento como desenvolvedor. Porque eu tinha mais visão de negócio e tinha conseguido associar com a visão técnica de desenvolvimento, que era algo que eu queria muito fazer. Uhum. Então eu comecei a fazer o papel de consultor. De verdade. Eu não era um desenvolvedor, eu era um consultor. Então isso me ajudava a gerar, inclusive, negócios novos dentro dos clientes. Legal. Isso me ajudou, né? Me facilitou a vida a entender problemas de negócio durante os passagens por projeto, a gerar demandas nos lugares que eu estava e aprender mais com tudo isso. Então, quer dizer, eu tinha desafios, né? Foi um pouco mais fácil, sim, porque foi um projeto muito desafiador, mas o SAP é gigantesco, né? O SAP é grande pra caramba. Sim. Então, toda vez que você vê um desafio, é um desafio novo na maioria das vezes. Sim. Então, você acaba descobrindo que você tem que ter muito tempo de desenvolvimento ou de funcional, enfim,
para você ver que realmente você viu a maior parte dos problemas, e Sim. mesmo assim você não viu Uhum. tudo. E é muito interessante também, que você comentou, conforme a gente vai passando nos projetos, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, né? Exato. Nem com os problemas, são com as situações. Porque às vezes aparece, sim, o problema que você não sabe o que é. É a realidade, você ainda não sabe a solução, mas a sua experiência com os outros problemas que você já teve facilita você lidar com a situação. A situação de pressão, a situação de não saber qual que é a correção do problema, mas saber se posicionar, até a maturidade de conversar com o cliente que até para pedir um tempo para ele, porque Sim. você não pede um tempo para ele de qualquer maneira. Fala assim, cara, não sei o que é e preciso pensar. Você não pode chegar e falar isso pro cliente. Mas aí a maturidade te dá também para você conhecimento para você se embasar e explicar pro cliente o que está acontecendo e explicar que sim, que você vai precisar de mais um tempo para fazer essa análise, né? E aí tudo se resume em experiência que a gente passa passando por problemas, tendo ali a paciência para esperar o problema ser solucionado e levar isso para o próximo problema, né? Levar isso para o próximo. Eu acho que é uma mistura de duas coisas. A primeira é resiliência, né? Resiliência, isso você aprende perfeito. muito no suporte, sim, né? Sim. No trato com pessoas e tudo mais. E o segundo está muito relacionado a o que eu chamo de esforço. Não adianta nada você ter muita inteligência se você não tem um grau de esforço para conseguir atingir os objetivos. Né? Então, eu conheço gente inteligente pra caramba, fantástica, mas que na hora de se comunicar, esquece. Resolve o problema e tal, não sei o quê, mas dá posicionamento zero daquilo que está fazendo. Né? E gera um grau de estresse desnecessário também. Desnecessário. Então, o que acaba acontecendo para mim nesse caminhar, né, é que essa experiência com suporte e tal, com essas decisões que eu tomei me ajudaram nesse ponto. Mas, tecnicamente, eu era um cara muito mais esforçado do que inteligente. E eu sempre fui assim. E eu acho... Eu ia fazer uma citação, não lembro quem que eu escutei, mas que ele falou o esforço sempre vence a inteligência. Que assim, às vezes o cara que é inteligente, o cara sabe que é inteligente, ele fala assim, cara, isso aí é rapidinho pra fazer, eu sei fazer. E aí nem sempre ele vai de cara e consegue fazer, porque às vezes não é aquilo que ele estava imaginando. Só que o cara esforçado, ele já vai de cara tentar fazer, ele vê que deu errado, ele vai tentar de novo, vai estudar, e ele vai fazer dar certo. Às vezes o inteligente é aquilo que você falou, ele é meio estrela. Ele falou, não, já sei. Só que aí ele não se preocupa em estudar mais, em errar mais e passar por outras situações. Então o esforço, sim, a maioria das vezes o esforço vence a inteligência. Isso aí eu levo pra vida também. Né? E é fato, né? Porque nada é fácil, né? Eu cheguei à conclusão desde muito cedo na minha vida, quando eu era muito jovem, que nada é fácil. Sim. Não adianta, cara, você querer, vou ganhar todo o dinheiro. Se você não ganhar na Mega Sena ou alguma coisa do tipo, né? Nada vai acontecer do céu. Então, se você teve alguma situação lícita, né? Onde você teve uma aceleração na carreira ou de grana e tudo mais, não foi só sorte. Sim. Né? Uma parte eu acredito sim. Uma parte é você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Preparado. Né? Mas você estava preparado. Sim. E esse preparo vem muito do esforço que você tem. Então, Exato. assim, cara, foi muita noite mal dormida por conta da faculdade. Na faculdade não foi um negócio pra mim que, eu vou fazer, tiro qualquer nota e acabe, dane-se. Não, cara, eu ia lá pra aprender, né? Eu estava num momento numa faculdade que tinha vários professores que eram da USP, a faculdade precisava ter nota no MEC e tal, não sei o que, então só tinha gente muito power. E, cara, é o momento que eu tô para aprender, com gente que conhece, com gente boa e tal. Isso deu uma base muito bacana. Em ciência da computação, que eu digo, cara, eu me formei em 2005, eu uso muita coisa até hoje. Aliás, tem coisas que eu não usei na época e que hoje, estudando inteligência artificial, eu começo a ver que é necessário para usar. Né? Então, eu usava lá o cálculo integral 1 e 2, né? Cálculo da área de função. Você fala, cara, eu nunca vou usar isso na minha vida, né? E hoje você vê toda a parte de algoritmo de inteligência artificial está muito baseada em regressão, que está muito baseado em algoritmos de área de função, né? Para entender comportamento e tudo mais. E aí o que acaba acontecendo nesses momentos de carreira, né, cara? Assim, depois de tudo isso, né? Eu vou enfrentar meu próximo desafio. Minha gestora da época me chamou e perguntou, você quer aprender workflow? Eu falei assim, não sei o que é isso não, mas eu quero. Né? E aí eu fui aprender workflow, né? Vou até citar o nome da pessoa que me ensinou, foi a Sati, né? Sati Kamiya, que era uma consultora de workflow na época.
que ela praticamente atendia a maior parte dos projetos, ou quase todos os projetos da consultoria na época. Teve toda a paciência do mundo, porque eu era super júnior ainda, apesar de enfrentar um monte de desafio, o cara estava começando ali e tal. Sim. Me deu uma mega aula, me ensinou um monte de coisas, me deixou muito preparado, né? E aí ela estava fazendo isso porque também tinha um motivo, ela estava assumindo um outro desafio, ela estava indo para uma frente mais funcional de CRM. Uhum. Eu falei, legal, ela passou a bola, né? E fez com muita maestria, eu aprendi com uma das melhores, né? Por isso que eu cito, porque realmente foi uma pessoa que me ensinou bastante, me deu muita vontade de fazer aquilo acontecer pela forma com que eu recebi o conhecimento também, né? Sim. E aí a minha gestora na época falou, e aí, já está preparado para um projeto com isso? Eu falei, preparado, assim você nunca tá, mas vamos que se não for para frente você não aprende, né? E aí eu lembro que eu estava um dia na consultoria, eu tinha voltado de um projeto, aí tinha um comercial, ele passou assim e falou, você conhece o Workflow? Cara, acabei de aprender. Então vamos lá, senta comigo aí no carro. Aí me colocou no carro, fui para um projeto gigantesco. Passei na entrevista, comecei a trabalhar com Workflow a partir dali. E a partir dali eu fiquei quase 2 anos num projeto gigantesco. Só no Workflow. Com a BAP também, porque tinha que fazer as duas coisas. Sim. Mas eu acabei sendo o cara de Workflow do projeto, porque eu tinha que resolver todos os Workflows. Era uma situação onde tinha um time com 5, 6 pessoas de Workflow. Todos saíram do projeto por um determinado motivo e ficou só eu e mais uma pessoa no projeto para conseguir entregar tudo. E aí foi realmente o grande desafio, assim, cara, que falava com um monte de funcional diferente. E todas as frentes, e todos os módulos. Tinha Workflow para tudo que era lado. Não necessariamente eles estavam certos, ou precisavam existir, né? Mas me deu muita experiência porque o Workflow é um módulo interessante que você tem uma parte funcional muito importante, né? E você precisa conversar muito com o funcional para entender onde os processos se encaixam e por que ele existe. E você tem uma parte técnica muito importante. Porque na época o Workflow da SAP não era algo que é um BPM de caixinha, né? Pega aqui, pluga aqui, tira um pontinho daqui, não. Você tinha função para definir a aprovação, você tinha função, você tinha exit, você tinha uma série de coisas que você tinha que tratar. Era mais desenvolvido que configurado, né? É isso. Era mais desenvolvido que configurado em alguns processos, né? E para alguns processos que já existiam muitas coisas prontas, não necessariamente funcionavam para o cenário do Brasil. Então você tinha que estender, como quase tudo na época, e desenvolver, né? E complementar o desenvolvimento para que você conseguisse atingir o resultado. Então ali foi um ponto-chave da minha carreira de eu falar, legal, eu quero ser desenvolvedor ou quero ser funcional? Eu tive essa dúvida na época, né? Mas eu ainda tinha um caminho técnico ali para trilhar e decidi que eu gostava mais de desenvolvimento. Decidi que o meu negócio ainda era mais desenvolvimento. E continuei desenvolvendo, continuei pegando um projeto, né? Essa época de Workflow foi legal porque praticamente tinha eu treinei mais uma ou duas pessoas, treinei mais 2 pessoas na consultoria, porque eu estava começando a ficar maluco, né? Eu começava a pegar tanto projeto diferente em cidades diferentes. Você precisava ter braço ali. E eu acordava em cidade que eu já não lembrava mais onde eu estava no dia seguinte, cara. É sério, chegou a acontecer, porque estava atendendo um projeto em São Paulo, aí depois fui num projeto em Ribeirão, aí depois estava num projeto que está em São José, e, cara, você acordava e falava, eu tô onde hoje, né? Que eram situações muito pontuais. Eu não tinha uma regularidade de chegar num projeto no começo e ficar até o final. Ia lá, apagava um incêndio e... Apagava o incêndio, vai pro próximo, ia desenvolver alguma coisa pro próximo, voltar para um teste integrado. Então eu fiquei numa situação muito delicada com relação a isso. E começou a atrapalhar um pouco a minha vida pessoal, né? Porque você começa a ter esse tipo de situação, você fala, pô, é legal, tenho muito aprendizado, mas uma hora o gás vai acabar para isso. Sim. Né? É legal por um tempo, né? É legal por um tempo. E aí eu fui para um cliente, fiquei bastante tempo, peguei um projeto de implementação do SRM, que acho que nem existe mais para SAP, que era um projeto da parte do CRM ao contrário, né? Da parte do fornecedor. Sim. E era um projeto que era super embrionário, né? Toda vez que você fala, mas já está na versão 5 lá fora, né? Lá fora tudo funciona standard, né? Exato. Quando chega para o Brasil aqui, a realidade localização. do Brasil, onde a parte de impostos não está na FI, a parte de impostos está geralmente dentro de MMSD, era a mesma coisa, era a mesma situação. Era um módulo que estava muito preparado para funcionar como funciona a integração com o MM lá fora, mas aqui dentro não. Então a gente tinha muita dificuldade de fazer essa implementação toda fiscal e fazer essa adaptação, essa localização
dentro da ferramenta. Uhum. E neste projeto a gente teve um QA da própria SAP, né, para o projeto acontecer e tal. No fim tudo deu certo, mas no final desse projeto eu recebi um convite para assumir a gestão de um time de desenvolvimento ABAP, coordenação na época, né? Cara, assim, era tudo que eu queria, né? Eu estava me preparando para. Você já almejava ir mais para a parte de liderança ali? Sim, Legal. eu já tinha uma expectativa, já gostaria muito ali de ir para a parte de liderança. Legal. Quando eu comecei minha carreira em TI, eu falei, putz, eu queria ir muito para a parte de gestão, eu nem sabia o que era gestão, mas eu queria muito ir para a parte de gestão em algum momento, porque tinha muitas coisas, quando você quer ser gestor, muitas vezes, é porque você enxerga que muitas coisas não funcionam direito, que você poderia fazer a diferença para funcionar. Sim. E foi assim que começou. E eu aceitei o convite, né? Eu estava praticamente no projeto, era um desafio me substituir no projeto. Legal. A gente esperou chegar no final, numa parte que não tinha mais risco, que já tinha sido feita a implementação, era mais suporte. Consegui sair. Na hora que eu estava saindo, o cliente veio e fez uma proposta para eu virar funcionário. Eu falei, cara, agora eu tô assim. É muito legal, também seria um negócio legal de continuar aqui com vocês, mas não é o meu foco, né? O meu foco de carreira é um foco de gestão. E aí começou e deu uma virada 100% na minha carreira, porque eu virei um coordenador de desenvolvimento, com muita experiência em desenvolvimento e pouca experiência em gestão. Né? Eu falo pouca porque na época do suporte eu tive uma experiência de coordenar a equipe, né? de fazer a coordenação do time de suporte. Isso me ajudou um pouco no contexto dessa virada, mas eu não era um cara experiente, eu era um cara que estava começando, né? Sim. E aí eu fui e falei, cara, e como é que é isso? Né? Se preocupar em desenvolver as pessoas, porque a gestão não é só passar o trabalho, né? É passar a atividade. Você tem que... tem todo tem muita coisa que engloba ali, né? De novo, você ter a empatia, né? De se colocar no lugar da pessoa, saber que a pessoa também está aprendendo, saber a situação que a pessoa, de vida que a pessoa tá, né? Porque muitas vezes acontece qualquer coisa com a pessoa, ela fica abalada e você fala, meu, por que a pessoa não tá rendendo? E aí você vai... O que você vai fazer? Você tem que saber como você vai atuar ali, né? Então, gestão tem muita coisa que engloba ali, não é tão simples quanto a gente... Não, cara, e tudo começa, e aí eu traço uma linha, né, de gestão para a camada executiva, que tudo começa com gestão de pessoas e tudo acaba com gestão de pessoas. Sim. Né? Por mais que outras variáveis comecem a entrar no meio do caminho, entram várias, né? Mas tudo no começo é o seguinte, você tem uma atividade que você tem que colocar, que você tem que entregar, que é atividade técnica. Sim. E o teu objetivo é fazer isso. E aí é onde muitos dos gestores, na minha opinião, têm um pecado crucial, né? Assim, eu preciso entregar, tem que ser feito, cobra e vamos cobrar e vamos fazer e tal. Mas ele esquece que o material é um material humano. E se o material humano não tem o cuidado necessário para que ele consiga produzir, consiga entregar aquilo que as empresas precisam, que é o resultado, né? Sim. Você não vai conseguir entregar o resultado. Exatamente. Então, assim, exatamente nessa época... eu comecei a fazer o processo de gestão, tive bons mentores. Legal. Muitas pessoas que foram parceiras, né? Então foi um momento que eu trabalhei muito ali com pessoas muito parceiras. Tive um gestor humano fantástico, vou falar o nome também, que foi o Diego Bortolucci, né? Tive um par trabalhando comigo que eu digo que a gente cresceu junto, que foi o Gritenas, né? A gente foi par ali nesse momento, a gente meio que começou nessa negócio de gestão juntos, né? Então a gente formou um time muito legal, o Diego era um pai e a gente falou, cara, a gente formou uma família e a gente encarava isso dessa forma, a gente não só encarava, a gente praticava desta forma. Sim. Acho que o mais legal disso tudo é quando você combina alguma coisa e você faz acontecer de forma genuína, né? Então isso aconteceu de forma muito genuína. A gente formou uma família, né? E isso foi muito legal. E foi muito legal por quê? Porque quando a gente forma uma família e o time de gestão é isso, as pessoas que estão trabalhando nesse time, onde elas estiverem, elas vão ser abraçadas dessa forma. Sim. Né? Então é o que eu sempre falo, cuidado com a gestão da sua empresa, né? Porque a gestão da sua empresa vai refletir diretamente nas pessoas que são as pessoas que estão sendo
lideradas ou que estão na linha de frente, trabalhando com cliente, trabalhando com entrega, enfim. Qual atividade elas têm que fazer, elas vão ser impactadas pelo exemplo que está sendo passado para elas. Né? Então, o grande cuidado não passe uma mensagem bonita, né, para todos e não tenha atitude diferente. Sim. Tem uma atitude condizente com a sua mensagem. Sim. Na verdade, a sua mensagem tem que ser o reflexo da sua Exatamente. atitude e não o contrário. E aí a gente começou esse processo e eu descobri que assim, isso ajudou bastante a ter essa sensibilidade com pessoas, a entender. O Diego, ele era um cara que ele orientava muito, ele sempre foi um cara com um perfil muito paizão, né? Um cara muito que, cara, vem cá, o que está acontecendo? Vamos conversar. Então ele era um cara que estava muito presente, né, no dia a dia com as pessoas. Isso faz muita diferença, independente do nível que você está. Né? Quando você está conversando com a pessoa, você está vendo que ela está te ouvindo, né? Exato, exato. E isso faz muita diferença. E quando eu falo independente do nível que você está, em determinadas camadas de gestão, isso se perde. Sim. Né? Isso se perde por quê? Porque a pessoa tem maturidade, ela consegue gerir sozinha, ela sabe que ela tem que entregar o resultado e tal. Então esse contato humano ele vai deixando de existir, vai virando só business, só negócio. Né? E eu acho, minha opinião muito particular, que isso faz muita diferença quando ela existe, né? Porque ela traz uma relação de confiança, ela traz uma relação de segurança, ela traz uma relação de parceria e faz com que as pessoas trabalhem com um objetivo comum de uma forma muito mais confortável, muito mais humana. Sim. Mas isso não acontece de uma forma geral na camada executiva. Isso é bom dar um spoiler aqui, pra gente falar mais disso. Sim. E aí, dentro desse contexto, eu acho que eu cresci muito, né, em lidar com pessoas muito pela influência do Diego. Porque eu era um cara muito mais de resultado, o cara tem que entregar, tem que fazer e tal. Mas eu fui muito bem mentorado para a gente conseguir trabalhar dessa forma. E eu comecei a ter uma visão muito diferente de lidar com pessoas. É o que a gente estava comentando. Você começou a trabalhar com gestão e você tinha na cabeça que era só entrega, né? Exato. Que era só entrega. O normal quando você assume Tem mais um ponto. Você é um cara que tem uma entrega de alto padrão. Sim. E o que você espera do time? A mesma coisa, né? Exato. A mesma entrega de alto padrão. Sim. Exato. Cara, eu era um cara que era muito orientado a resultado. Então, aí você pega um cara que é um cara sênior. Você fala, se esse cara é sênior, ganha isso e não faz esse padrão de entrega? Não, cara, mas espera aí. Para pensar um pouquinho. Será que essa é a principal qualidade dele? É isso. Será que é só a entrega? Será que esse cara não é um cara que é influenciador também? Que além da entrega, ele não tem um papel importante das pessoas que trabalham com ele? Sim. Então você começa a pensar em tudo isso e fala, cara, peraí, não é só isso. Exato. E aí eu tomei uma decisão. Falei, vou fazer um MBA. Mas de novo, né? Não vou entrar no MBA para sair com o diploma e mostrar pro mercado que eu sou MBA. Uhum. Aí eu fui procurar, achei a FIAP. E aí eu falei, putz, o que tem na FIAP de legal? Tinha um MBA de gestão de TI. Uhum. Aí fui ver a grade, fui ver os professores. E quando eu comecei... cara, assim, os professores eram fantásticos. Por um simples motivo que eu, sem fazer propaganda, né? Os caras todos de mercado. Legal. Não tinha nenhum professor ali no curso que era um cara que assim... eu tenho a cadeira disso aqui porque eu sou formado, tenho doutorado. Não. Era porque o cara já tinha sido um grande executivo dessa frente numa grande empresa. Então eu tive a honra de trabalhar de estudar com o Lovisarro, que é um professor fantástico, que foi, se eu não me engano, ele foi diretor Latam de recursos humanos da IBM. Legal. Um cara que estava acostumado a lidar com empresas muito grandes. Esse cara, de todos os cursos que eu tive, para mim, naquela época, do que eu precisava, foi um dos melhores, que foi o curso de gestão de pessoas. Né? Como que você faz para você lidar com a maturidade de pessoas com gestão por nível de maturidade? Né? Como é que você olha para as pessoas e fala assim, cara, eu não posso exigir tudo desse cara se ele não tem esse perfil, né? E tem técnicas para isso. Então, como é que eu consigo lidar com esse tipo de variação? Como é que eu consigo lidar com isso de uma forma que eu extraia o melhor de cada um? Sim. Né? Que cada um, não que eu extraia o melhor, porque parece exploratório isso, uma exploração, mas como é que você faz consegue desenvolver o melhor de cada um? Que a pessoa se desenvolva e entregue o melhor dela. Ela precisa entender que aquilo é um trabalho, mas para que ela entenda que aquilo é um trabalho que precisa ser prazeroso para ela entregar também. Né? Então, isso foi muito legal.
E aí eu fiz MBA e falei, putz, agora eu tô um pouco mais preparado, porque eu escutei pessoas do mercado, né? Eu escutei, tive jogos de empresas, aquela coisa toda que a gente tem. Mas o mais rico de tudo isso foi fazer um relacionamento com pessoas que estavam num nível muito parecido com o meu na época, e ter, isso foi em 2011, e ter pessoas, né, como professores que eram caras muito experientes, né, que eram caras que já tinham passado por muita coisa, já tinham quebrado muita pedra para estar ali. Então isso para mim foi, cara, muito legal e foi de novo, né, mais uma virada. Mais uma virada. Esse network que você fez no MBA também é legal a troca que tem, né? Porque, de novo, as parcerias, sem concorrência. Eu tô com um problema XPTO. Putz, cara, já passei por isso. Eu agi dessa maneira, a pessoa era assim, mas ela tinha qualidades assadas, assim, e vai somando, né? Mesmo que você não tenha vivido aquela situação, você já tem... quando aparece uma situação parecida, você já sabe mais ou menos como lidar, né? Então aí vem essa troca também novamente, né? Que eu acho muito importante. Eu friso muito nessa troca, porque realmente, cara, pessoas precisam de pessoas, né? E são as parcerias que a gente leva tanto profissionalmente quanto para a vida, né? São parcerias. Exato. Cara, e foi exatamente isso que você falou, assim, foi parcerias, conhecimento, troca de experiência, né? E você descobre que, assim, a camada, quando você fala de gestão é um assunto muito amplo. Sim. Né? Ele envolve muita coisa, ele está muito relacionado no início e no fim a pessoas. Sim. Não adianta, cara. Se você não tem algo que não dependa de... Se você tem algo que não dependa de pessoas, você me conta, porque eu conheço... Não existe, não. Todos têm o ser humano no meio do caminho. Sim. Até quem trabalha com inteligência artificial depende de um cientista de dados, de um programador ou de alguém para entender o dado e para conseguir fazer aquele negócio funcionar. Então, isso foi talvez uma das experiências mais ricas que eu tive ali do ponto de vista acadêmico, né? Uhum. Eu tive vontade, quando eu saí da faculdade, em seguir a área acadêmica, mas aí eu falei, não, eu prefiro o mercado. Legal. Foi a escolha que eu fiz. Uhum. Mas nesse exato momento aí de fazer o MBA, foi onde eu falei, cara, que legal, né? Assim, dá para ter uma academia ainda ajudando no mundo corporativo, né? Te dando mais experiência no mundo corporativo. E aí eu fiz esse negócio todo, né? Era um momento que a empresa que eu estava trabalhando estava sendo vendida para outra empresa. Sim. Né? Momento maluco de transição, de carreira, de um monte de coisa. Todo mundo fica super inseguro nesses momentos de mudança, né? E eu fiquei super inseguro pra caramba. Falei, caramba, e agora? Pô, cresci nessa empresa, né? Me formei aqui, vou pra uma outra que eu não conheço ninguém e tal, não sei o quê. Era uma empresa, sei lá, de 300 funcionários, nem lembro, né? 300, 400 funcionários. E a gente entrou numa empresa que tinha quase 2.000 pessoas. É um choque, né? Sim. Porque você fala, cara, era uma família, agora não é mais uma família, né? Sim. Era uma empresa muito mais com cara de dono e tal, mas era diferente, né? Não era igual, não era melhor, não era pior, mas era diferente. Sim. Toda mudança gera insegurança, toda mudança gera medo, toda mudança gera preocupação e gera resistência. Isso você aprende em gestão. Né? E gera, cara, o ser humano ele é resistente a mudanças. Sim. Tá? E a resiliência é o ponto mais importante. E aí a carreira começou, falei, cara, e agora? O que eu faço? Enfim, houveram muitas mudanças nessa época na camada de gestão da empresa que eu estava, obviamente porque o dono que vendeu a empresa para o outro saiu da operação. Isso fez com que a camada de gestão da empresa que eu estava mudasse completamente. Ele saiu no momento da venda? Praticamente, ficou, sei lá, 1 mês, 2 meses, não lembro exatamente. Pro tamanho da empresa é pouco tempo. Foi pouco tempo, não foi nada assim, o cara vai ficar 1 ano e tal. Foi algo muito, muito rápido. É que normalmente as aquisições de hoje em dia é mais ou menos, no acordo da aquisição rola isso, né? Fala, cara, legal, a parte gerencial aqui a gente vai manter pelo menos 1, 2 anos para garantir os resultados que vocês prometeram. É uma prática, é quase uma prática de mercado, né? Hoje esses processos de M&A eles estão muito ligados à compra baseada no resultado. Então, assim, eu vou te pagar aquilo que eu combinei, desde que você me entrega aquilo que você combinou na venda. Né? É isso. Você tem contrato, você tem um monte de coisa, você falou que você vai entregar, então, ó,
Você que tá operando, né? Me mostra Vamos, assim. né, conduz aqui e me mostra que isso vai acontecer. Então tem as contrapartidas aí nas Sim. negociações. Mas não, eu desconheço as negociações né, nessa época, mas eu sei que as coisas aconteceram mais ou menos assim. Então, eu sei que teve uma saída rápida, teve uma mudança muito rápida de gestão. Eu era ainda coordenador de desenvolvimento, né? Fiquei um tempo ali como coordenador de desenvolvimento, mas eu nunca ficava parado. Então, eu estava num momento em que eu era um cara de frente de tecnologia, gerenciando um time de ABAP há quase 4 anos já. Não que eu estivesse cansado de fazer aquilo, mas eu era um cara de tecnologia SAP. Eu falei, cara, eu não quero ser um cara de tecnologia só SAP, eu quero conhecer outras coisas. E aí o mercado estava falando muito de mobile. E aí a própria SAP foi lá e comprou uma empresa de mobile na época, a Sybase, né? Que era uma empresa que tinha o HANA, né, como base, né? Que não chamava HANA ainda, mas era a tecnologia base do HANA. E tinha uma solução, né, que chamava SUP, que era a camada de uma plataforma que você poderia fazer um desenvolvimento híbrido de mobile de forma orquestrada, né, com suporte offline e tal. Eu fiquei encantado com aquilo. Né? Eu falei, putz, isso é legal pra caramba. Aí eu, né, sou super hands-on, né, nas madrugadas e tal, fui lá, peguei um ambiente de demo, tinha um iPhone acho que já na época, aí peguei o telefone e falei, cara, vou testar aqui, né. Aí fiz um aplicativo lá que era um container, se eu não me engano era o jQuery Mobile ainda na época, né? Coisa velha. Fui lá, peguei um template, baixei, eu era o workflow, criei um workflow lá no MM para aprovação de... Você tem um vídeo no YouTube gravado? Tem um vídeo no YouTube disso aí gravado. Você viu, acho que em 2011, deve ser alguma coisa assim. Cara, eu fui lá, fiz isso, e nesta época, se você procurar até no próprio YouTube, não tinha ninguém que tinha feito isso, né? E aí eu fiz isso, eu falei, cara, que legal, esse negócio funciona, porque até então todo mundo falava que funcionava, mas ninguém mostrou. Mas ninguém mostrava, eu não achava documentação disso, eu não tinha achado nada disso. Mas eu precisava ver daquilo funcionando para eu poder dizer que a gente teria condições de fazer algum projeto, nem que fosse piloto nos clientes, tá? E aí eu caí na besteira de mostrar para a SAP na época, né? Para as pessoas que eu conhecia lá. E como eles estavam com um foco muito grande em vender esse tipo de coisa, os caras me pegaram, colocaram debaixo do braço e eu saí fazendo pré-venda disso no Brasil inteiro com a SAP. Legal. Né? E aí eu comecei a falar desse assunto dentro da empresa que eu estava na época. E a empresa falou, legal, então vamos tentar vender projeto disso. A gente conseguiu vender e começou os primeiros projetos disso no Brasil. Legal. Acho que o primeiro projeto que a gente fez, inclusive, de uma consultoria aqui do Brasil que a gente fez. Então você é pioneiro, então os trabalhos, os projetos mobile no Brasil, você pode dizer que você é um dos pioneiros que pode dizer que do mundo de SAP sim. Que legal. Do mundo de SAP sim. Foi muito SAP, lá no começo, né? Eu não fiz isso sozinho. Né? Então, assim, eu era um cara que mexia muito, e na época eu conheci o Luiz Carvalho, né, que hoje é meu amigo pessoal, mas a gente trabalhou muito tempo junto, depois eu puxei ele para outras atividades e tudo mais. Mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei, cara, eu consegui fazer isso aqui, ó, tem um outro desafio. Você consegue fazer isso aqui funcionar? Eu falei, quero só ver, né? Cara, saí num dia, voltei no outro, ele não dormiu, ele voltou e falou, cara, é isso aqui que você queria? Funcionou. Falei, aí eu conversei pro meu chefe e falei, mas eu posso trazer esse cara para trabalhar comigo? O cara resolveu o problema. Ele voltou, ele veio e aí ele começou a me ajudar fortemente nessa caminhada. A gente começou a fazer esse desenvolvimento dessa área, né, de mobile e tal. E tudo, cara, se transforma muito rápido no mercado de TI, né? E nesse exato momento, né, a gente ficou ali alguns meses, eu diria. A gente teve uma pessoa da frente de soluções, que era pré-venda, né? Que era um head ali e tal. O cara estava saindo, mudando de cidade dentro da empresa. E meu chefe falou assim, cara, tem uma oportunidade de você assumir essa frente aqui. Eu falei, mas eu nunca trabalhei com pré-venda na minha vida. Não sei como vou fazer, mas... Né, era um cara meu chefe, um cara que eu confiava, que eu gostava, né? Confio, gosto até hoje, pra gente trabalhar mais junto. E se ele acha que eu tenho potencial para fazer isso, eu falei, cara, eu acho que eu tenho, vamos para cima. Nunca tive medo de desafio, né? Aí eu assumi a frente de pré-venda e a de mobile eu tava junto. Legal. Né? Não larguei. Mantive aquela parte ali de mobile SAP naquele momento junto, mas assumi a frente de pré-venda. Quando eu assumi a frente de pré-venda, né, aquela maluquice, cara, correndo pra caramba com as coisas e tal, minha esposa ficou grávida, meu filho nasceu, né? Aí eu dormi 1 hora por noite. Eu sei como que é. Né?
Mas foi um momento da minha carreira que foi, eu diria, o primeiro momento, apesar de já estar trabalhando na gestão, de já ter sido gerente de desenvolvimento e tal, eu acho que foi o primeiro momento que eu tive uma experiência mais executiva. Certo. Né? Por quê? Porque quando você está numa frente de pré-venda, né, você é o cara que está na frente do cliente com um time de pré-venda, eu tinha um time ali de pessoas e tal, mas você é o cara que está na frente dos clientes participando das negociações. Né? Então você está lidando com o CFO, você está lidando com o CEO, você está lidando com o CIO, com mais você tá alta gestão mesmo. Com uma gestão um pouco mais alta. Sim. Então ali eu comecei a ter um nível de experiência mais envolvido na camada executiva das empresas, dos clientes que a gente tinha. Então, assim, a gente colocava ali um cara de pré-venda para tocar as oportunidades. A gente tinha muita oportunidade do dia a dia que era um pouco menor, e essas eu mais aprovava as propostas do que necessariamente atuava, mas as propostas maiores eu costumava tocar. Né? Eu costumava ter pessoas de pré-venda trabalhando, mas eu participava da negociação, eu estava diretamente ligado àquele negócio do início ao fim. E aí eu comecei a ter uma experiência mais executiva. Né? E a experiência executiva que eu falo é abordagem, negociação, né? Falar de valores muito mais altos. Falar não só de valores, mas de estratégia. Né? E quando eu falo de estratégia, assim, às vezes, quando você está negociando uma proposta, você tem que olhar não só aquilo que você está ganhando naquele momento, né? Mas você tem que olhar a parceria que você tem condições de fazer com aquela empresa e como ambos podem ganhar no longo prazo. Exato. E esse que é um pouco do segredo, né? É o lance da negociação, você entender como funciona o ganha-ganha. Né? E no mercado você vê muito, não, eu vou ganhar, eu vou acelerar, vou fechar negócio. Não, calma aí, cara, vamos pensar o seguinte, todo mundo precisa ganhar, porque ninguém está aqui trabalhando numa ONG ou fazendo alguma coisa sem fins lucrativos. Mas quando você começa a entender esse jogo, você começa a trabalhar num conceito de parceria de ganha-ganha e começa a entender como funcionam as parcerias de longo prazo. Que elas não são só uma proposta, elas não são só o fechamento de negócio. Elas são relacionamento, elas são confiança, né? Elas são algo que todo mundo precisa se sentir bem para que aquilo aconteça. Para você não chegar no cliente e o cliente ter aquela sensação, pô, o cara só quer me vender aqui um projeto e eu não vou poder contar com ele quando eu precisar, né? Exato. Quando eu digo de valores mais altos, é envolvendo toda a estratégia mesmo que você comentou e mostrando para o cliente por que aquele projeto vai agregar, né? O que vai agregar na estratégia da empresa e qual que vai ser essa troca, né? Você vai, sim, a gente vai ter um investimento relativamente alto aqui, só que fazendo parte da estratégia da empresa, o quanto que ela vai ter de retorno ali na frente, né? O relacionamento de longo prazo, assim. A gente está fazendo um investimento grande aqui, tanto em soluções, sistema e, consequentemente, em relacionamento. E na frente, qual que vai ser o retorno? Qual que é a engenharia de valor? Com a engenharia de valor. Exatamente. Assim, essa é uma matéria bem complexa, né? Engenharia de valor. Porque assim, quando você vê engenharia de valor na prática, aplicar ela em todas as propostas é algo bem complexo. Porque você não sabe, você não conhece todas as variáveis do seu cliente. Exato. Então, tem coisas que são fáceis, tem coisas que não são tão fáceis assim. Então, tem coisas que são super tangíveis, tem coisas que não são tão tangíveis assim. Né? Então, por exemplo, eu vou vender um módulo fiscal novo para o cliente. Né? Vou vender LGPD. Vou fazer uma consultoria de LGPD. Cara, vai custar aqui uma fortuna. Aí, como é que você vai convencer o cliente que ele precisa investir naquilo? Porque ele não tomou uma multa que atingiu o faturamento dele, que tomou 50 milhões da empresa, que é o limite, né, da multa, de 50 milhões e 2% do faturamento. Como é que você vai convencer ele disso? Como é que você vai convencer ele que ele tem que estar compliance, né? Ele precisa fazer? Precisa. É a prioridade dele? Talvez não. Né? Agora você chega com uma outra proposta. Você fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui de inteligência artificial que eu vou conseguir ler a tua base de clientes dos últimos 5 anos, vou conseguir entender como é que isso tudo aqui funciona do ponto de vista de fechamento de oportunidade e qual que vão ser as oportunidades novas que entrar que tem uma maior probabilidade de você ganhar. O que você acha? Isso aqui pode melhorar o teu win rate, ou seja, você pode trabalhar menos na sua pré-venda e ser mais assertivo, escolher aquilo praticamente que você vai fazer. Isso prova o valor de negócio muito fácil. Ou RPA, né?
Que é a Sim. pior forma de você mostrar valor, né? Que você fala assim, vou automatizar e vou Sim. tirar e vou tirar emprego, né? Sim. Ninguém quer falar isso, né? Sim. No final do dia, sendo bem transparente, isso que acontece. Uhum. Mas existem essas coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho da pré-venda e que é a engenharia de valor, né? Assim, cara, como que eu vou fazer engenharia de valor? E projetos grandes demandam isso para o fechamento. E nem sempre o cliente te abre todas as variáveis dele para que você possa chegar nesse ponto. E aí o que você precisa fazer? Voltar e fazer uma lição de casa. Eu preciso estudar como é que esse mercado se comporta para eu poder fazer uma engenharia de valor que pegue a dor daquele cliente e que eu consiga mostrar que aquilo que eu estou fazendo resolve aquela determinada dor. Sim, é complexo. Quando a gente complexo. começa a falar de projetos maiores estratégicos, tem toda uma complexidade mesmo. Não é simplesmente pegar e sair anotando pedido, né? Sim, sim. Tem todo... faz parte da estratégia, né? A gente já fala assim. Quando você assumiu esse desafio mais executivo, que você começou a ter mais contatos com alta gestão, em momento algum você deixou de continuar estudando a parte técnica, né? Eu reduzi, porque o teu tempo ele acaba sendo mais escasso. Você tem que dedicar seu tempo para outras coisas, para entender outros conteúdos, né? Mas eu nunca deixei de fora. Nunca deixei de fora. Eu nunca consegui ficar 100% fora da camada técnica. Mesmo encarando como hobby, né? Mesmo encarando como hobby, cara. Assim, apareceu alguma coisa nova, vou ver como que isso funciona. Aí você vai lá, brinca um pouco, legal. Isso já agrega também até para função, né? Sim. Você estava executando. E você comentou muito de RPA, inteligência artificial, machine learning, big data. Então, como que com a função que você estava executando ali, né? E você ainda foi se atualizando com tudo que estava acontecendo no mercado. E hoje em dia também, conta um pouquinho também de hoje em dia, como que está sendo, qual a importância, tendências de mercado. Vamos começar a conversar um pouquinho mais sobre as tecnologias que estão em alta, né, que são importantes para as companhias. E como que você fez para, em paralelo, você é um executivo já posicionado ali e ter que manter a parte técnica atualizada para a gente está falando de tecnologia e todo dia você dorme de um jeito, acorda do outro, você tem que estar atualizado. Como que foi para você isso, se manter atualizado com um cargo de alta gestão? Cara, é difícil, não vou negar que o tempo acaba ficando mais escasso, porque muitas coisas acontecem na sua vida, tem filho, tem família, tem uma série de coisas, mas não é impossível. Então hoje eu uso muito podcast para conseguir me manter atualizado. Eu acabo estudando algumas coisas que me chamam mais atenção e que me desperta mais interesse. Eu acabo acompanhando muito tendências de grandes empresas, né, que para onde elas estão indo e tudo mais. Mas uma coisa mudou muito nos últimos tempos em tecnologia, né? E o que mudou no meu ponto de vista? Que eu vejo pro profissional de TI hoje em dia. Antigamente, né? Antigamente que eu falo uns 10, 15, 20 anos atrás, a gente discutia muito tecnologia porque você não tinha muitas opções para resolver determinados problemas. Você não tinha para onde correr. Sim. Ou você usa isso, ou você usa aquilo, mas, cara, para cada coisa tinha uma solução diferente, né? Fora as linguagens de programação. Tinham muitas, mas tinham as da moda que todo mundo usava, né? Hoje em dia, a gente tem um verdadeiro Lego, né? A gente tem muita tecnologia, a gente tem muita opção, a gente pode resolver um problema complexo com poucas tecnologias, mas a gente tem um outro desafio, né? Que além de se manter atualizado com o que já tem para compor esse Lego, e o Google ajuda muito, né? O cara quer resolver isso, isso, aquilo. Você consegue pesquisar e você consegue entender pelo menos o que você precisa usar para resolver determinado problema. O que eu vejo como maior desafio é você entender as dores de quais problemas os clientes têm e como você vai atacar aquela dor para resolver. Certo. Né? Então, eu não vejo mais que a gente tem um desafio tão grande tecnológico. Eu acho que a gente passou dessa barreira já, né? Eu até escrevi um artigo uma vez no LinkedIn que, quando eu estava pesquisando sobre a IoT, estava trabalhando muito nessa frente,
Isso já tem alguns anos, já tem uns 3 ou 4 anos. Depois até você pode pesquisar lá um artigo que eu escrevi. Até usei o Node-RED lá como exemplo e tal na época, mas basicamente você tem um Lego, você tem muita coisa que você pode usar. E a grande maioria das coisas que você tem para usar hoje tem muita informação disponível, né? Então uma pessoa que é muito mais experiente, que já deu muita cabeçada, que conhece tecnicamente e tudo mais, a curva de aprendizado dela é muito menor para se chegar à solução de determinados problemas, né? Mas existe sim uma complexidade grande. Eu diria que assim, hoje existem algumas tendências de preocupação dos clientes e eu acho que muitas dessas tendências estão relacionadas à camada de segurança. Certo. Né? A gente teve um período aí de todo mundo exposto com dado para tudo que é lado. Hoje a gente tem um período que a gente tem um monte de tecnologia, a gente pode tratar um monte de dado, a gente tem um desafio de como organizar essa informação, a gente tem um desafio um pouco maior, como eu protejo essa informação. Então acho que tem um desafio de que assim, como é que eu transformo uma empresa digitalmente, né, com tecnologia e tudo mais, de forma segura. Confiável, que as pessoas não se sintam expostas, né? Que você não tenha problemas como tem acontecido com vazamento de dados em várias empresas do Brasil, né? Que aconteceram nas últimas semanas, públicas e privadas, onde você começa a gerar uma camada de golpes, inclusive, de uma série de coisas ruins acontecendo. Então, eu acho que a sua pergunta ela é bem complexa nesse sentido, porque eu vejo a tecnologia hoje como algo, como profissional de tecnologia aqui, você tem que manter atualização. Né? Coisas novas vão surgir todos os dias. Formas novas de fazer vão surgir todos os dias. Mas se você olhar para a base da ciência da computação lá atrás, cara, tudo é muito parecido. Né? Tudo é muito parecido. Existem novos métodos, existem novas formas, mas a base é muito parecida. É a mesma. A gente só vai ter uma transformação, no meu ponto de vista, gigantesca quando a gente tiver de fato uma computação quântica acessível. Porque aí a gente vai começar a quebrar o sistema bancário, porque, cara, você quebra algoritmos complexos em minutos. Né? Quando você começa a ir para a parte quântica, você realmente faz uma transformação. Mas enquanto a gente não chegar nesse nível de transformação, a gente tem um desafio de segurança, a gente tem um desafio de automação, e a gente tem outro desafio que ele não está ligado ao mundo de tecnologia, que é o desafio econômico. Né? Quando eu começo a automatizar tudo, o que eu faço com os empregos? Como é que as coisas vão se sustentar no longo prazo? É que ao mesmo tempo que a gente vamos começar a automatizar, né? Usar muito RPA para automatizar processo, etc. Então, outras posições vão surgindo também, né? Esse é o meu ponto de vista. As pessoas têm que estar preparadas, elas têm que estar preparadas para assumir essas novas posições. O problema que a gente tem é que... A velocidade. Tudo acontece muito rápido, as pessoas não têm tempo para se preparar e fica defasado para o mercado. Né? Tem muitas questões. Tem a questão da velocidade, que é o gap que vai se abrindo, né? Tem a questão do giro da economia, né? Como é que você gira a economia para essa galera que não se preparou e que talvez nem consiga se preparar. Né? Então tem muitas questões que começam a entrar em outras esferas, né? Que não seja tecnologia para serem resolvidas. É que a gente começa a pensar na maneira simplista, que a gente começa assim, esse pessoal que não está preparado, a gente já vai entrar em política, que é um ponto que é difícil entrar, né? Mas a pessoa que não tem acesso para se preparar, legal. Tem que ter um plano, sim. A gente pensando em economia, é o governo que é responsável para preparar essas pessoas. Tem muita iniciativa privada que já pensava que vai ter falta de profissional, elas mesmas falam, cara, eu vou fazer parceria com uma faculdade, eu vou montar uma faculdade e vou preparar meus futuros profissionais. Então, ela está pensando no dela, né? Está pensando no dela e, consequentemente, está vendendo isso para a população como algo social. Né? E assim como a sociedade, as empresas privadas estão fazendo isso, tem que ter a outra contrapartida do governo também. Né? Então, mas é um assunto que... Esse abre um leque gigantesco. Exatamente. Né? E aí tem os dois lados que pessoas concordam, não concordam, mas legal. Aí eu pensando em iniciativa privada. Legal, a gente conversa muito aqui na Lab também de
dar oportunidades para pessoas que não, socialmente falando, não tem tanta oportunidade. Isso aí a gente tem projetos, né, aqui internamente que a gente pensa, fala, cara, vamos... o garoto que nasceu na periferia, que não teve tanta oportunidade de estudar numa escola particular, não tá na faculdade, legal. Vamos conversar com ele para ver se ele tem interesse, entender o perfil dele, porque a gente não vai buscar o conhecimento, porque o conhecimento ele não tem ainda. Vamos conversar com ele, vamos ver o perfil e vamos começar a dar oportunidades, vamos começar a trabalhar assim. Então, isso é uma parte social que a gente pensa, que a iniciativa privada precisa, e a gente também está pensando assim como algumas empresas muito grandes, mas aí vai da pessoa também, ela quer se preparar, que aí a gente pode também quebrar a nossa cara de falar assim, cara, vou chegar e vou conversar com 20 pessoas aqui, só que, putz, de 20 eu achei que 15 iam ter interesse, aí foram só 3. E aí... Volta naquele ponto que a gente conversou um pouco do esforço, né? O mercado está diferente, as gerações estão diferentes, e tudo começa e termina em pessoas. Exatamente. É aquilo que a gente sempre fala. Então, assim, a gente pode discutir o nível executivo, cara, aí você entra numa camada, né? Como só fechando um pontinho ali, fazendo um ponto rápido ali da carreira, assim, fui ali de pré-venda, soluções. Aí eu abri uma área de inovação na empresa, né? Fui convidado para abrir uma frente ali de produtos e inovação, criamos produtos, aí fui convidado para ser diretor de 3 operações, aí tive uma experiência de fato ali de diretoria, que é olhar para resultado, ter uma camada de gestão sênior trabalhando comigo, que eram as pessoas que eram os gestores ali da linha de frente, eu numa camada mais estratégica, numa camada executiva. Aí fui para uma outra companhia trabalhar, numa companhia mobile, como diretor de operação. Aí voltei para a frente de produto, né, na atual empresa que eu estou, e depois, recentemente, assumi uma área também mais focada em negócios, ali na engenharia de soluções, muito parecido com o que eu fazia na época de SAP. Né? Então, fechando um pouco da minha carreira, assim, quando você entra nessa camada um pouco mais executiva, né, tá muito tudo associado a negócio, a business. Né? Você... Sim. Tem todos os desafios operacionais, tem tudo aquilo que você vai aprendendo ao longo da sua carreira, mas no final do dia a gente tem que traduzir tudo isso em resultado. Né? Então, não adianta, assim, uma empresa ela só vive se ela tiver lucro. Exatamente. Ela só vive se ela tiver resultado financeiro. E não adianta, né? De novo, você não é uma ONG, né, cara? Então, assim, e o segredo de tudo isso para você ter resultado financeiro, principalmente em empresas que dependam de pessoas, você tem que garantir na tua empresa que você seguiu o melhor modelo de gestão de pessoas. Né? Então, assim, não adianta, cara, vou contratar um monte de gente, vou trazer só Neymar aqui para trabalhar comigo, mas eu não vou dar atenção para esses caras, eu vou sugar esses caras até o final. Então, cara, não é assim. Né? E é o que você falou da parte social, que é uma parte que eu concordo, né? E tem um exemplo, né, também de novo, né, sem citar as partes da carreira, né, eu vi em 2 momentos as academias formando pessoas acontecerem. Né. Momento 1, pessoas como eu, que eram pessoas mais comuns, que não tinham universidades, né, tops e tal, entrando na consultoria, dando tudo de si para fazer o negócio acontecer, gerando um mega resultado, com super esforço. Não era só eu, tinha outras pessoas com esse perfil. E depois eu vi a mesma iniciativa acontecendo com pessoas que vinham das melhores universidades. Né? O que aconteceu? Isso é um fato, né? Não vou falar o que aconteceu. As pessoas ficaram pouquíssimo tempo. Eu nem sei quanto, mas meses. Por quê? Porque elas usaram aquilo como um trampolim para ir para ao invés de ser um cara que está começando, que é um júnior e tal, ele já vai ser trainee, cara, ganhando muito mais, uma outra empresa, mais qualificação e tal. Talvez ele não precisasse ter aquela oportunidade. Talvez aquela oportunidade pudesse ser aproveitada por uma pessoa que tivesse mais interesse e mais esforço e mais necessidade para gerar um melhor resultado. Aquelas pessoas, elas estavam ali e elas eram top, eram boas, iam ser realmente melhores ali no que eles estavam fazendo. Mas talvez não fosse o perfil delas, né? Estava sendo contratado um canhão para matar uma mosca, né? Então, assim,
Não fazia muito sentido. E eu vejo que você está falando faz muito sentido, que quando você vai coletar ou você vai dar oportunidade, né? A oportunidade que você dá para uma pessoa que tem uma necessidade maior de ter uma oportunidade, Sim. né? Faz com que ela, desde que ela tenha, queira se preparar, queira fazer o negócio acontecer, traga um benefício para ela, porque ela vai crescer, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter Sim. uma remuneração melhor, ela vai poder mudar a vida dela e da família dela, Isso, é isso que eu consequentemente, penso também. né? Isso vai ser muito legal. E por outro lado, a empresa também vai conseguir ter o benefício. Por quê? Querendo ou não, né? Você vai ter uma pessoa que vai ter um custo um pouco mais baixo. Sim. Isso vai acabar acontecendo, né? Essa pessoa, você vai ter uma margem maior para você conseguir fazer o reconhecimento dela num curto espaço de tempo, Sim. né? Você vai conseguir capitalizar, porque você vai ter resultado em cima disso. E essa pessoa pode, num determinado momento, ser alguém muito estratégico e muito chave da sua companhia, que vai alavancar o negócio no longo prazo. Então, cara, eu acredito muito nesse modelo. Muito. E aí a gente fala, o ROI, né? Você tem um ROI rápido ali, de retorno, que você investiu na pessoa, a pessoa retornou para a empresa. E quando você fala do impacto que causa na vida da pessoa e da família dela, você impacta todo o ecossistema que ela está vivendo ali, né? Sim. Uma que, às vezes, eu acho que eu conversei com um podcast, acho que com o Daniel, se não me engano. Essa pessoa, ela vai ter a oportunidade de conhecer como que é trabalhar numa empresa de tecnologia, vai conversar com os amigos que às vezes nem tinha intenção de trabalhar com tecnologia, nem conhecia, nem sabia que era possível. Esse amigo vai começar a se interessar porque ele está vendo que a outra pessoa está tendo resultado. E aí você começa a mudar não só a família dessa pessoa, né? Dessa pessoa que você treinou, contratou e está trabalhando com você. E sim de todo o ecossistema que ela está inserida. Porque esse amigo, ele pode ter interesse em começar a estudar sobre tecnologia, começar a procurar oportunidades de tecnologias que são áreas legais, bacanas, e conseguir uma oportunidade. E aí você começa ali a mudar várias pessoas, né? Começa ali em rede, né? E, cara, eu penso muito nisso e gostaria muito de trabalhar dessa maneira. A gente tem alguns projetos, a gente conversa bastante sobre isso, né? E só para a gente voltar um pouquinho em novas tecnologias, voltar um pouquinho no assunto de inteligência artificial, machine learning, que é um assunto que eu acho que é interessante, né, a gente falar, e é interessante para o pessoal que tá escutando a gente. Essas tecnologias não são tecnologias distantes da gente, né? A gente fala em pessoa física mesmo. Vamos começar a falar de pessoa física. A gente fala assim, de machine learning e inteligência artificial. Cara, machine learning, tipo, não tem a pessoa comum falando, não tem acesso a nada aqui com machine learning. Aí ela acabou de abrir o app do Instagram dela, tudo que ela tá vendo tem machine learning por trás, né? Então, e a pessoa não sabe. Então, hoje em dia, no dia a dia das pessoas, toda essa tecnologia que a gente está conversando está muito mais presente do que elas imaginam, né? Aí coloca um relógio, um smartwatch que, cara, já era, sabe tudo, quantos passos você deu, quantos passos você deu, quanto que tá o seu batimento cardíaco. E você autorizou. E você autorizou. É isso daí. O termo a ter acesso exatamente. ao Google, a ter acesso. E você começa a praticar exercício usando o seu relógio, que está medindo todo a sua performance ali, e começa a aparecer as propagandas, né? Sim. Começa a aparecer, você faz uma corrida 3 fins de semana seguidos, vai começar a aparecer um tênis para você de corrida. E aí você fala, da onde que tá vindo isso? Porque você está fornecendo seus dados para empresas trabalharem, né? E aí sim, fala, cara, eu não tenho acesso a essa tecnologia, cara. Pelo contrário, você está sendo tá fornecendo dados e está sendo observado o tempo todo, né? E o que mais, assim, com a experiência que você tem também nessas tecnologias, o que mais impacta as pessoas, né? O que mais? Eu dei alguns exemplos muito supérfluos, assim, alguns exemplos muito simples, né? Mas o que mais de grande, assim, que a gente fornece e às vezes a gente não percebe que está fornecendo? A gente tem casos em São Paulo de laboratórios que já conseguem reduzir a quantidade de exames para detectar doenças como câncer. Legal. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, você consegue
reduzir a quantidade de bateria de exames para chegar à conclusão se você tem um tumor, se aquele tumor é benigno ou se ele é maligno, e como que você tem que fazer, qual é a melhor recomendação de tratamento para aquilo. Você já tem hoje empresas que estão trabalhando, escritórios, né, de direito, de advocacia, né, que já trabalham com sistemas de recomendação, com leitura de processo, e sistemas de recomendação de defesa de processo baseado em inteligência artificial. Que legal. Né? Por quê? Porque você tem a base de dados que é aberta, você consegue entender como que foi a jurisprudência, como que outros processos similares são parecidos ali, e como que você pode recomendar qual linha de defesa que você tem que seguir para seguir aquilo. Cara, inteligência artificial hoje, ela é o que a gente viu lá na faculdade, quando a gente olhou para a estatística, quando a gente olhou para correlação dos dados, quando a gente olhou para cálculo integral 1 e 2, enfim, ela está muito ligada a isso. Mas o mais legal de tudo isso é que, além de toda a aplicação que você comentou, das que eu comentei, né, isso está muito mais próximo dos desenvolvedores do que eles imaginam, da camada técnica. Sim. Isso que é legal, porque assim, até uns 3, 4 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente tinha ali um começo da popularização do TensorFlow ali do Google chegando para os desenvolvedores, né? E o pessoal, nossa, esse negócio é complexo, então você tinha que estudar e tudo mais. Então pessoas que conseguiam desenvolver aquilo tinham que ter muito preparo, muito conhecimento, muita maturidade, iam fazer cursos muitos teóricos ainda de inteligência artificial para fazer funcionar. Não que isso não seja necessário, mas hoje você tem muitas bibliotecas que são prontas e que tem muitos algoritmos prontos, né, de inteligência artificial, tanto de machine learning quanto de deep learning, que você consegue utilizar, né, olhando muito tutorial na internet para criar os seus próprios algoritmos. Legal. Então, não é algo distante tanto de quem se beneficia quanto de quem está desenvolvendo novas aplicações. Quais são os desafios dessas aplicações? É sempre o negócio. Que problema que você vai resolver para qual ser humano e que benefício você quer tirar daquilo. Então, basicamente, como você trabalha com análise de dados que já aconteceram, basicamente o algoritmo de inteligência artificial, você precisa de um dataset, você precisa de um conjunto de dados. E quanto maior, melhor. Né? Quanto mais qualidade tiverem aqueles dados, mais você tem equilíbrio entre eles, melhor. Você consegue, desses dados, ter dois tipos de problemas a serem resolvidos. O problema de classificação, né? Ou seja, eu preciso entender aqui um tipo de comportamento. Eu separo esses dados e falo, olha, tem uma correlação desses dados em determinados momentos. Eu entendi aquela correlação, eu posso trabalhar com o modelo para fazer a predição. Então, legal. E se eu colocar esse outro dado como entrada baseado nesse modelo de classificação, qual é a probabilidade de eu ter de saída? O que eu posso ter de saída? E assim funcionam vários algoritmos. Entendi, por exemplo, quando a gente fala de reconhecimento de imagem, né, o Visual Recognition lá, que a gente trabalha muito na camada de rede neural, né, mais de Deep Learning ali. Então, você cria uma rede neural e você basicamente passa várias imagens que vão ser quebradas em áreas, em pixels, e você vai passar por uma rede neural de aprendizado, e lá na frente ela vai ter uma saída do que aquela imagem pode ser, quais são as classificações que você vai dar para ela. Né? E aí você consegue, com uma base gigante de imagens, e cada classificação dessa imagem com pesos iguais, então, por exemplo, se eu quero identificar o que é um gato, o que é um cachorro, o que é um rato, é bom que eu tenha 10 mil imagens de um gato, 10 mil de um cachorro, 10 mil de um rato, que seja equilibrado, para você ter um treino parecido, com um grande volume de dados. Você cria o seu algoritmo, falando mais tecnicamente, seria muito legal se você conseguisse usar o Keras, né, que é uma das bibliotecas usadas aí, que tem como base ali o TensorFlow, mas que melhora muito, né, abstrai muito para você conseguir utilizar em Python. Você consegue fazer o seu treino e você consegue passar depois uma imagem, né, e de forma preditiva você diz, isso aqui tem um percentual de 70% de ser um rato, de ser um gato, de ser um cachorro. A gente trazendo mais para o dia a dia das pessoas que não trabalham com TI, isso acontecia, né? Quando você postava uma foto no Facebook e o Facebook sugeria, essa pessoa é você? Né? Aí você colocava assim, você estava treinando a máquina, você né? Você estava criando um dataset. Legal. Estava criando um dataset. Você estava lá dando no Facebook o banco de dados.
Tá Sim. querendo o banco, falou, ó, essa foto aqui é ele. Sim. Essa outra foto aqui é ele também, né? Essa outra foto aqui também. Mas aí tá um pouco mais avançado, né? Quando você fala de reconhecimento de imagem no ponto facial, existem datasets prontos com gigas de informações que você baixa gratuitamente na internet, Caramba, pode utilizar para treinar seu algoritmo. legal. Tem alguns, inclusive, que você já consegue ver a idade. Ó, esse cara aqui tem Caramba. aproximadamente 30 anos e tal. Etnia, ele consegue fazer alguns reconhecimentos. Então, tem muita coisa que está relacionada aos dados, né? E qual problema você tem para resolver. Então, você tem algoritmos que vão resolver a camada de Visual Recognition, você tem algoritmos que vão resolver a camada de NLP, que é de linguagem natural, né? Uhum. Que você consegue, por exemplo, identificar por proximidade o que uma pessoa está falando. Então, você consegue reconhecer intenções. Entendi. Como é que eu reconheço uma intenção? Por exemplo, eu vou falar, e aí, tudo bem? Bom dia, beleza? Essas 3 intenções são saudações. Como é que eu treino a máquina para entender que se eu falar e aí, cara, como vai? Também é uma saudação. Sim, sim. Eu posso ter exemplos diferentes que não são exatamente aqueles, mas que vão me trazer uma possibilidade, uma predição daquilo ser uma saudação. E assim funcionam os NLPs, né? Uhum. Você pode ter classificação de entidades dentro de um texto, assim, eu jogo um texto lá. Como é que eu sei que aquilo é um país, que aquilo é uma pessoa, Uhum. né? Como é que eu consigo dividir a parte gramatical do texto? O que é um verbo? Cara, como é que está estruturado aquilo, Sim. né? Cara, tem vários problemas a serem resolvidos com inteligência artificial, cada um com seu determinado algoritmo, mas a notícia boa tá muito mais fácil. Sim. Né? Então, que problema a gente quer resolver? Que problema você quer resolver? Eu quero resolver um problema de chatbot. Chatbot é um problema relativamente simples. Sim. Por quê? Você tem fluxos abertos e fluxos fechados. Fluxos fechados, você pode definir um fluxo que não necessariamente depende de um NLP, Sim. porque você vai trabalhando com pergunta e resposta, ou você pode trabalhar com ele mais aberto, ou seja, eu reconheço uma intenção e com base nessa intenção eu tomo uma determinada ação. E esse reconhecimento de intenção torna a automação mais humanizada, né? Porque quando você já tem um roteiro, você entra num chat, tem um roteiro, você sabe que você está falando com uma máquina ali. Sim. Não que quando não tem um roteiro você não saiba, mas quando tem essa... Vai tentar identificar o que você está falando ali, tentar prever, você fala, cara, não tá sendo algo, mesmo que seja uma máquina falando assim, tá sendo algo específico para mim, né? Algo mais personalizado. E aí eu gosto mais dessa vertente, né? De não ser algo tão... Uma trilha, você responde sim, ele vai responder, vai trazer uma pergunta já pronta ali, mas algo mais humanizado mesmo, né? Eu acho que... Personalização é treino constante, né? Então, por isso que eu falo, tem boas notícias demais em tecnologia, né? Quando você olha para o treino constante, para o aprendizado constante, você consegue fazer isso com essas tecnologias, mas a maioria das inteligências artificiais que a gente tem hoje são baseadas em aprendizado supervisionado. Então você precisa de curadoria, né? Talvez você precise de um ser humano ou de alguns seres humanos para fazer o processo de curadoria dessas informações, porque cada vez mais a inteligência seja mais esperta e consiga entender aquilo que você está falando de uma forma mais personalizada. Né? A gente ainda não tem a singularidade, né? A gente ainda chegou no momento que a gente confunde inteligência artificial com a inteligência humana. Não acho que a gente esteja tão distante disso, né? Mas hoje, qualquer pessoa, qualquer programador, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que queira se aprofundar nesse tema, tem muita informação. A profundidade de conhecimento, ela não é tão grande quando era alguns anos atrás, né? E você consegue extrair muito valor disso quando você está entregando isso para os seus clientes, né? Voltando lá para o mercado corporativo, de manufatura e tudo mais. Dá para fazer um monte de algoritmo para prever o cliente que vai te deixar na mão com relação ao pagamento, né? Já tem muito algoritmo de machine learning trabalhando na camada de liberação de crédito. Tem muito algoritmo que você pode desenvolver um algoritmo para prever quando uma máquina pode quebrar ou vai dar manutenção em determinada peça, baseado em determinado histórico. Então, o uso disso é vasto pra caramba, né? Então, desde o momento da indústria até o momento da personalização, da pessoa que está usando aquilo na ponta, que está vendo, né, a aplicação dela,
que vai começar a ter o front-end dela disponibilizado de acordo com o uso do que ela faz da aplicação. Então, por exemplo, cara, eu não queria esse botão aqui na direita, eu queria ele na esquerda. Né? Mas por que você entendeu que essa pessoa é assim? Você fez um mapa de calor, de como ela navega, começou a captar esses dados? Pô, então, para essa pessoa eu preciso usar um modelo dinâmico de front-end diferente. Sim. Isso tudo pode estar baseado em machine learning. Legal. Né? E aí ela vai lendo as ações das pessoas e vai aprendendo. É isso aqui? Vai alimentando um dataset. Tá. Esse dataset vai gerando uma classificação. E aí você vai precisar desenvolver um modelo, né, que seja aderente a essa classificação. E esse modelo vai ser treinado com base nesses dados. Por isso que eu falo que ele tem um pouco de aprendizado supervisionado, porque você depende da curadoria da informação, né, para fazer essa parte de classificação. O aprendizado não supervisionado, ele classifica, mas ele não te diz exatamente o que é aquilo. Sim. Você precisa interpretar para você desenhar o seu modelo e esse seu modelo fazer a predição, né, como que ele vai entender aquilo para te dar uma probabilidade e te prever algo parecido. E aí você precisa de um engenheiro de dados, de um cientista. Para trabalhar aqueles dados que foram para trabalhar coletados. no entendimento e para construir um modelo para que aquilo cada vez seja mais aprimorado. Entendi. Muito legal. Cara, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite. Acredito que a gente conversou sobre diversos assuntos que são assuntos que a gente escuta no dia a dia, né? Mas a gente nem sempre sabe que eles fazem parte do nosso dia, dos nossos dias, né? Como eu dei o exemplo de uma rede social que a gente entra e tem ali o conteúdo personalizado pra gente. Cara, obrigado. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. Vamos! Bacana. Mandar um recado pessoal. Pessoal, obrigado por ter assistido ao nosso podcast até o final. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho aqui, que toda semana a gente está tentando postar episódios novos com bastante conteúdo bacana. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Igor. Obrigado, pessoal.